Os oceanos, um grande mistério até hoje. Mesmo com tanta tecnologia, conhecemos menos de 10% do fundo do mar. Imagine 5, 6, 10 séculos atrás. Durante as expansões marítimas no século XV, os mapas eram super importantes para a navegação, e neles eram repletos de desenhos de criaturas e monstros. Os perigos do mar era realmente uma aventura para os europeus, e não era qualquer um que colocava sua vida em risco. Realmente enfrentar o oceano não era para qualquer um. Mas um homem chegou até o palácio e dizia que iria falar com o rei pessoalmente. Ele estava pedindo um barco e dizia que ia encontrar uma ilha desconhecida. O rei logo retrucou, falando que não há mais ilhas desconhecidas e todas estão no mapa, portanto ele não ia dar o barco. Mas o homem insistiu e conseguiu o tal barco. Mas ele não tinha experiência nenhuma, nem tripulação ele tinha e muito menos um rumo para ir. Porém, ele queria ir atrás de uma ilha desconhecida. Saramago tem uma origem bem pobre e humilde. Ele é filho de camponeses sem terra, que moravam numa povoação chamada Azinhago, que fica perto do nordeste de Lisboa. O nome do pai era José de Souza e o nome da mãe seria Maria da Piedade. O nome dele teria a mesma origem do pai, que seria também José de Souza, mas quando foi ser registrado, teve um pequeno equívoco, que como a família do pai dele seria conhecido como Saramago, acabou que o funcionário que registrou acabou acrescentando Saramago. E cabe uma curiosidade, que Saramago era uma planta nesse povoado que os mais pobres usavam para se alimentar, que era utilizado como carne. O pai era José de Souza e queria que o filho também fosse José de Souza. Mas o Silvino resolveu a questão, não é? José de Souza e Saramago. Saramago foi um bom aluno na escola primária. Na segunda classe, já escrevia sem erro de ortografia e a terceira e a quarta classe foram feitas em um ano só. Transitou então para o liceu, onde permaneceu 2 anos com notas excelentes no primeiro e um pouco baixas no segundo, mas estimulados por colegas e professores ao ponto de ser eleito com 12 anos tesoureiro da associação acadêmica. Entretanto, os pais haviam chegado à conclusão de que, por falta de meios, não poderiam continuar a manter no liceu. A única alternativa encontrada seria entrar em uma escola de ensino profissional, e assim aconteceu. Durante 5 anos, ele aprendeu o ofício de serralheiro mecânico. O mais surpreendente era que o plano de estudos da escola, naquele tempo, embora obviamente orientado para formações profissionais técnicas, incluía, além do francês, uma disciplina de literatura. E como ele não tinha livros em casa, ele pegou emprestado com um amigo. E foram os livros escolares de português, pelo seu caráter antológico, que abriram as portas para a literatura. Quando casou, em 1944, já tinha mudado de atividade, passando a trabalhar no organismo de segurança social como empregada administrativa, e sua mulher se chamava Hilda Reis. Em abril de 1947, no mesmo ano do nascimento de sua única filha, publicou seu primeiro livro, um romance, Terra do Pecado. Já em 1949, trabalhou em uma empresa metalúrgica, pois havia ficado desempregado. No final dos anos 50, passou a trabalhar em uma editora. Isso permitiu conhecer e criar relações de amizade com alguns dos mais importantes escritores portugueses. Em 1967, se tornou crítico literário e seguiu assim até 1968. Em 1971, deixou a editora e trabalhou por 2 anos seguintes no Vespertino Diário de Lisboa, como coordenador de um suplemento cultural e editorialista. Em abril de 1975, passou a exercer funções de diretor adjunto do Matutino Diário de Notícias e desempenhou esse cargo até novembro do mesmo ano, em que foi demitido na sequência das mudanças ocasionadas pelo golpe militar. Nesse momento, desempregado, decidiu se dedicar inteiramente à literatura. A década de 80 foi inteiramente dedicada aos romances. Memorial do Convento, A Jangada de Pedra, entre outros. Em 1986, conheceu uma jornalista espanhola e se casou com ela em 1988. Durante os anos 90, publicou muitas obras. Uma delas, O Conto da Ilha Desconhecida, publicado em 1997. Os anos 2000 foi também um ano de muitas produções literárias.
dentre elas as principais: A Flor Maior do Mundo, O Homem Duplicado, As Pequenas Memórias, entre outros. No ano de 2007, decidiu criar em Lisboa uma fundação com seu nome, o qual o seu principal objetivo é a defesa e divulgação da literatura contemporânea. Em julho de 2008, foi assinado o protocolo de cedência da Casa dos Bicos em Lisboa, para a sede da Fundação José Saramago. Faleceu 2 anos depois, em 8 de junho de 2010. José Saramago foi autor de mais de 40 obras, e suas principais características eram humanismo e antropocentrismo, temáticas sociais e críticas políticas, perspectivas realistas, questionamentos e análises do passado histórico, valorização das características da oralidade, entre outros. Além disso, ganhou 26 prêmios. Prémio Nobel da Literatura 1998, José Saramago, Portugal. Se não saístes de ti, nunca saberás verdadeiramente quem és, pois todo homem é uma ilha, e é necessário sair da ilha para conhecer a ti próprio, conhecer os seus arredores. Esta frase dita pelo filósofo do rei nos traz a crítica que todo homem tende a se acomodar com aquilo que tem. Porém, poucos buscam saber, buscar, conhecer o que é verdadeiramente está aos seus arredores. E como este conto pode ser uma possível monarquia europeia, podemos fazer uma conexão direta ao hipotético descobrimento do Brasil aos portugueses. Podemos relacionar o assunto do livro com a nacionalidade do autor, justamente porque os portugueses eles têm um grande histórico de descobertas através das navegações, e um exemplo disso é o descobrimento do Brasil. A idealização do homem europeu neste período de 1500 era elevada por eles mesmos ao patamar de perfeição, e assim, os indígenas, denominados pelos colonizadores de homens de pele vermelha, foram julgados como cultura pagã. E podemos perceber que na história do Brasil, os portugueses sempre tentaram converter esta cultura pagã. E podemos ver nesse ponto o quanto se eleva a frase do homem ser uma ilha, pois ele se acomoda naquilo que vê e naquilo que é ensinado. Ele não tende a procurar saber do que está ao seu redor, tentar conhecer, ter o conhecimento de adentrar em outras situações, outras culturas e aceitar que existe uma diversidade. Agricultura, moradia, família, tudo isso foi tirado das tribos indígenas. A harmonia que ali uma vez existiu acabou com a chegada dos portugueses. Todos sabemos que os meios de comunicação de antigamente não eram como os de hoje. Uma simples carta de um país para o outro poderia demorar dias ou até meses. E como o reino do conto pode ser um possível litoral europeu, e além do conto também passar pelo período das grandes navegações, possivelmente os meios de comunicação da época eram através de jornais, pequenos boletins ou cartas, todas escritas à mão. E se alguém quisesse mandar uma mensagem para alguém do outro lado do país, entre o mar, eram levados por pequenos barcos, pois na época era a solução mais eficaz e rápida para a entrega. Porém, assim como os dias de hoje, a forma que estas informações chegavam ao povo eram escassas. Muitas pessoas não tinham acesso ao conhecimento e as outras que tinham acesso à informação eram manipulados de acordo com as vontades do rei sobre a imprensa. Ou seja, quanto menos o povo souber, mais a monarquia prevalecerá. A
mesma estratégia de manipulação é utilizada até nos dias de hoje. O ego dos homens sempre levou a fazerem coisas drásticas. Essas ações de obstruir a verdade são capazes de controlar uma nação inteira. Isto gera guerras, preconceitos e muitos outros problemas sociais. Infelizmente, o homem com vontade de poder e controle sobre a sociedade nunca muda. O jogo é o mesmo, mas os jogadores mudam. Quando as pessoas começarem a buscar não somente aquilo que é imposto a elas, maior é o poder para impedir que o ego destes homens possam ter controle sobre a vida de todos. Esta ideia europeia de poder tem que ser descartada. A sociedade não pode mais permitir que seja controlada. Hoje temos a democracia, só que a maioria não entende que o poder é de todos. Ainda aceitam essa manipulação na sua vida. O conhecimento é diverso, basta sermos sábios para buscar ser mais. A mente humana, desde o primórdio das formações sociais, buscava em seu meio mesmas ideias e mesmas ações, assim engajando em interações culturais e sociais, que com o tempo formou-se as primeiras sociedades. Porém, em todo o período da história da formação dessas sociedades, foram criadas hierarquias. E uma hierarquia por si só irá subordinar um indivíduo ou um grupo com base no seu nível de poder. E esta ideia de hierarquia que é discutida na obra O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Apesar do livro ser bem pequeno, ele se torna algo bem grande a partir das análises que podemos ir fazendo nele. O ponto principal ali seria a questão dos personagens, que eles não têm nome próprio. Isso é bem fácil de identificar. Eles são identificados como? A partir das suas funções ali desempenhadas naquele castelo. E também podemos ver que aquilo dali é o quê? Uma sociedade estamental. É muito difícil uma estabilidade social ali. Por exemplo, a faxineira ali do castelo, ela queria buscar evoluir, mas ela não queria evoluir muito, tipo, eu vou administrar esse castelo. Não, para ela já estava bom subir um pouquinho. E nos dias atuais podemos ver isso. As pessoas se satisfazem subindo um pouco na vida. Já tá bom, porque é isso que a sociedade nos impõe. Tipo, as pessoas que estão no topo fazem a gente querer pensar isso. Que tá bom subir um pouquinho na vida, não precisa chegar lá em cima. Porque os poderosos, que têm dinheiro, que quer mandar nessa sociedade. Então ainda hoje, apesar de não passarem essa ideia pra gente, a gente vive numa sociedade estamental. Por exemplo, uma sociedade estamental seria o quê? A época do feudalismo lá, tinha quem? Clero, nobreza e o povo, sabe? E apesar de nossa sociedade não ser identificada assim, é assim, algo subjetivo, mas é isso que acontece. Então, para que isso não aconteça, para que a gente seja motivado a buscar nosso limite, a gente tem que ter conhecimento. E isso parte da gente, isso parte da nossa vontade. E o homem do livro, ele queria isso. Ele buscava o barco pra quê? Pra ir atrás dele desconhecido. O que seria ser ele desconhecido? Seria o eu. Seria o me conhecer. Ele queria se conhecer. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar conhecimento. É muito difícil hoje em dia a gente ter uma opinião própria. Porque a gente acaba, desde que nasce, nascendo numa bolha, cercada de opiniões, e a gente acaba pegando algumas delas pra gente. Mas aquilo dali, na verdade, às vezes nem é o que a gente realmente pensa. Então, para que a gente desenvolva nossos próprios ideais, nossos próprios valores, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar conhecer nós mesmos. E se a gente não estiver motivado a isso, ninguém vai nos motivar a isso. Porque principalmente a sociedade quer que a gente fique alienado, quer que a gente fique preso dentro do que eles impõem pra gente. E através do uso da razão, né, do racionalismo, do iluminismo,
buscaram o conhecimento, buscaram pensar, buscaram conhecer. E a gente pode destruir isso. Mas ainda a gente está enraizado, a gente está preso nesse pensamento. Infelizmente, isso daí não muda. Então o livro nos faz diversas questões sociais que perpetuam até hoje, apesar de ser um livro bem antigo, assim, essas ideias ainda estão presentes na nossa sociedade. Algo que quizá pueda parecer un poquito raro y que es sencillamente lo siguiente, que en toda España, para no decir en toda la península ibérica, o en toda Europa, o en todo el mundo, se organizan manifestaciones de hombres, solo de hombres. Las mujeres se quedarán en las calles, en las aceras, aplaudiendo el paso de los hombres. Manifestaciones de hombres, solo de hombres, protestando contra esa infamia que es el maltrato a la mujer. José Saramago seria um homem pró-feminista? Saramago sempre gostou de falar sobre questões feministas. Já chegou a dar entrevistas sobre e nunca desrespeitou o gênero feminino em suas obras. No Conto da Ilha Desconhecida não seria diferente. Podemos retratar duas fases da mulher no livro. Na primeira, ela trabalha na limpeza do palácio e como informante do rei das portas de petições. Isso nos remete à submissão ao homem e ao trabalho doméstico que a mulher sempre sofreu durante a história. Já na segunda fase é quando ela sai da porta das decisões. Esse ato refere-se à liberdade da mulher, como no primeiro movimento feminista do século XIX, em que se lutavam pelos direitos do voto das mulheres e uma vida fora do lar, exatamente como no livro. A mulher, juntamente com o homem, toma decisões pela busca da ilha desconhecida e para de trabalhar diretamente para o rei. Podemos observar também que o homem, ele influenciou ela de uma forma mais afetiva, que com tanta esperança que ele tinha, ele conseguiu fazer com que a mulher também criasse essa expectativa, essa esperança dentro dela, né? Então eles começaram a ter meio que contato um com o outro, e isso foi tornando para ela uma realidade, né? Totalmente uma realidade diferente que ela tinha dentro do castelo, né? Que ela era tratada somente como a faxineira. E fora, né, como ela foi atrás dele, ela foi tratada totalmente diferente do que ela era antes. Então isso mudou muito ela. E a gente percebe também que a personalidade das pessoas, elas inspiram as outras, né? Então isso faz total diferença na vida de uma pessoa. Então é a forma que ela fala, a forma que ela deseja algo, a forma que ela acredita em algo. Isso influencia muitas pessoas. A linguagem passou com certeza de um estado rudimentar e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. José Saramago traz para as pessoas aprendizagem e lições muito fortes através de seus livros. O Conto da Ilha Desconhecida nos fez perceber o quanto é perspicaz em discutir muitos problemas sociais que se aplicam na sociedade de forma atemporal. Mesmo o mundo passando por constantes mudanças, a sociedade humana continua com sua ignorância, desde os tempos de Cristo até a Idade Moderna. Dentre tudo apresentado por Saramago, sua crítica sobre o antropocentrismo é exuberante e nos faz desejar descobrir a nossa própria ilha desconhecida.